Graças eu dou a Deus por esse dia maravilhoso que Ele me concede. Você que me ouve nesta manhã, eu aqui sendo boca de Deus, o Espírito Santo, sendo ortogado, para mim e para você, do esondiato, ele foi derramado aos corações, e nós com esse entendimento hoje, entramos aonde? No reino de Deus, onde é que Deus fala conosco, porque Ele existe. Só de eu acordar e respirar esse ar aqui, nesta manhã de quinta-feira, eu creio que eu sou mais que vencedor. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que Ele me fez viver de novo aqui, já no século XXI, novo céu, nova terra. Eu aqui não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou ateu. Eu sou um homem de Deus que prega a verdade para você entender que tudo aconteceu e você nesta manhã começa a renascer e tomar vinho novo, que é a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus por essa palavra e por Deus existir no nosso coração, para que nós possamos aqui exalar o bom perfume dele, ao respirar, ao falar, ao ouvir, ao enxergar e ao sentir que ele mora aqui no meu coração. Glória a Deus, essa palavra. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Toda a palavra de Deus se cumpriu na cruz. Quando Oséias, um profeta que Deus iluminou, que Deus, ungiu através do Espírito Santo para que ele viesse pregar a palavra, dissesse: hoje o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quando Jeremias 3,15, ali, que ele enviaria pastores, homens de Deus, que ensinaria com entendimento, inteligência e com conhecimento, pós-cruz, para que você entendesse. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. A teu respeito é Deus que sabe, não é o pastor da igreja X, Y ou Z, não. É Deus que sabe. Jeremias 29:11. Então, toda essa profecia na cruz se cumpriu quando o templo em Formosa caiu. 24:1 de Mateus, e ele veio entregar o reino de Deus ao Pai. E o Pai chama Paulo no caminho de Damasco, Atos 6,18. Paulo, você é para mim que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo que estão nas trevas para a minha maravilhosa luz. Então o povo estava nas trevas. 2,15 de Hebreus, Deus tirou a algema deles e os trouxe aqui a reinar em vida, como eu reino em vida, e você reina em vida, e você vive em perfeita vitória. Mas só que lá, já antes da cruz, e pós-cruz, no primeiro século, já havia a apostasia. Quando Paulo vem com a graça, Paulo quer fazê-los entender que tinha que largar Moisés, que tinha que largar os costumes da lei, como hoje as pessoas têm um costume disso e daquilo, e não larga. Por que não larga? Porque serve a dois senhores. Então não entenderam. E as pessoas não entendem hoje, como não entenderam lá, né? Segunda Reis, capítulo 1, versículo 2 em diante, que ali eles buscavam um Deus de Ecrom, um Baal-zebu, que não tinha rei, não tinha Deus lá em Israel. Ele fala, não tem Deus aqui em Israel, porque aqui o Deus está na minha casa, está no meu coração, como está no teu. Então você não tem que procurar o Deus lá, do lado de lá, no deserto. Porque lá o diabo te atenta, como atentou Jesus, a própria carne dele. Porque o deserto é a lei de Moisés. 4:1 de Mateus, ele foi tentado na carne. Ele foi no Egito, ele foi tentar, lá explicar para as pessoas que é a carne dele que fez aquilo com ele. Como faz comigo, como fez comigo, como faz contigo e faz com muitos por aí. E busca um Deus de Ecrom, busca um Deus de Baal-zebu. Porque não entende Deus dentro dele. A cura já está efetuada. Você já é predestinado, você já é eleito, você já é mais que vencedor, você já é propriedade exclusiva de Deus. Por isso você nasceu de novo. Ele transformou a tua mente, você aqui vive e reina para sempre. Então já acontecia lá a apostasia no primeiro século. 4:1 de 1 Timóteo está aqui. Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê?
tem que largar as obras da lei. A fé, ela continua, a fé de Deus, que imputou em todos nós, para que a salvação viesse e nos trouxesse entendimento, abrisse nossa mente em Efésios 2,8. Então, abriu nossa mente ao seguirem espíritos enganadores e a ensino de demônio. Quem é que ensina demônio? É a escola de samba? É o shopping? É o Maracanã? Não. Quem ensina demônio são as igrejas, que estão aí, as pentecostais e as neopentecostais e algumas outras mais. Então, 90% desse público aí procura um Deus de Ecrom, um Baal-Zebub, porque não sabe que ela está curada. Então, ela se decepciona na lei e na graça. E vai ser um ateu, uma ateia. Aí não quer saber mais de Deus. Onde é que está Deus? Está dentro deles. Para fluir aqui, essa palavra que ele nos ensina. 2. Por causa da hipocrisia dos mentirosos, os quais têm a própria consciência cauterizada. Então, a consciência cauterizada. Mateus 15,7, ele falou que hipócrita, raça de víbora. Não perdoa, não ama. Por quê? Ama o dinheiro. Ama aquilo que está nesse mundo aí. As festas, tudo isso aí eles amam. Mas não ama o próximo, não ama você, não ama aquele que crê na palavra, seja ele católico ou espírita ou não. Todos nós cremos que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Tanto você buscou, ele está no teu coração, que é um grande amor. É sempre se entender isso. Então aqui eles procuravam, né, estas coisas, porque o espírito aqui enganador engana. Né? Então ensina coisa errada, ensina o jejum, ensina que não pode casar, ensina isso, ensina aquilo. Não, aqui não. Deus, com uma só oferta, ele aperfeiçoa a igreja para sempre. Hebreus 10,14. Por quê? Com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então a santificação é cada dia que você lê a palavra. Oséias 6,6. O meu povo sofre? Não. Oséias 6,6. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Eu quero que você me perdoe. Então, aqui Oséias foi um homem que Deus inspirou para trazer a graça. Mateus 2, 34, 39, ele falou, me ame primeiro e o próximo em segundo lugar. Você já completa toda a lei dos profetas. Por que ele falou isso? João, o último pedaço da lei. Mateus capítulo 11, versículo 12 em diante, e Lucas 16, 16. Ali está, a lei dos profetas perduraram até João. Aí em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo foi separado para o Evangelho, como ele chamou lá em Atos 26, 18. Paulo era para Jesus, o ressuscitado, né? Um instrumento. Por isso temos que servir o outro, aquele que sentou para a morte, Romanos 7,4. Porque se servirmos o Nazareno, vamos blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele já veio da cruz para cá, está em você, está em mim, naquele que crê. Mas como não recebe a palavra, como aqui está escrito, 10,14, porque com o único sacrifício aperfeiçoou para sempre. Por que você sacrifica todo dia? Que o pastor ignora que Jesus já ressuscitou, está dentro de você. Você aqui é vida. A vida que está dentro de você, o Cristo Jesus. Ele não está na igreja XY, não, ele não está lá, ele está em você, para que você aprenda dele. O Espírito Santo também nos testifica, porquanto o apóstolo é dito. Diz assim, esta é a aliança que farei com eles, depois daquele dia, depois da cruz. Já fez a aliança, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no seu coração e as escreverei sobre a sua mente. Então ele colocou no meu coração as leis dele e na mente ele escreveu. 12 de Romanos 1,2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ouvindo a graça, o evangelho, ele transforma a mente. Então, senão eu vou procurar o quê? Eu vou procurar outros deuses, como está aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eu vou procurar isso aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 7. É o que acontece nas igrejas hoje. Seja ela universal, seja ela assembleia, a religião, ela mata o crente, a religião, as pessoas não estão suportando mais, por quê? É muita prisão para aqueles que lá estão. 2,7 de 2 Tessalonicenses. Pois o mistério da iniquidade já opera, já operava lá no primeiro século, abençoado. Isso aqui não foi escrito hoje para você e para mim, não. O Espírito Santo nos traz revelação. Por isso, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo foi separado para trazer o mistério que está dentro de nós hoje. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do reino.
8. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vida. A vinda aconteceu no primeiro século. Ele falou, Paulo falou, 10, 36 ou 39 de Hebreus, aquele que vem virá não tardará. Primeiro século ele chegou. Para quê? Para te dizer que eu voltei. E aqui no teu coração eu fiquei, para te ensinar o amor. Por isso você vai entender João 14, 18. Eu não vos deixarei órfão, voltei para vós outros. E 14, 28 ele falou, eu vou, mas eu volto. Voltou. E Maria Madalena foi ao sepulcro buscar o mestre não estava mais lá, viu o mestre não estava mais lá, já tinha saído. João, versículo 20, 10 diante. E João 20, 26, Tomé, querendo ver Jesus, entrou num quarto e Jesus estava lá, esperando por ele, para mostrar o feito que ele fez na cruz. Marcou a marca do cravo aqui, mostrou a marca que estava aqui, e Tomé acreditou. Então Tomé era um incrédulo, e 20, 29, você é um bem-aventurado, porque você acredita que Jesus já veio, está dentro de você. Então, no versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus deixará com o sopro da sua boca, e anulará com a manifestação da sua vinda, está vendo? A vinda deste iníquo é segundo Satanás. Então, quando o pastor ali ele programa, né, um culto de libertação, né, um exorcismo, né, da igreja, porque isso ali é idolatria, ali é feitiçaria, ali é uma obra da carne, como Paulo vai ensinar, Gálatas 5, 18, 22. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem o quê? Você tem mansidão, domínio próprio, você tem amor, né, você tem perdão, você tem paz no coração, você não procura um lugar desse, por quê? Vai ali fazer o quê? Anular toda a obra de Deus na tua vida, como diz Romanos 10, 1 ao 4. Eles anulam a graça de Deus com essas coisas que eles fazem nas igrejas. E as pessoas vão. Por quê? Não tem conhecimento. Então toda a profecia se completou na cruz. Para que você entendesse, ele falou assim, Pai, está consumado, tetelestai, consumou toda a obra, hoje nós andamos nas obras que ele preparou para nós de antemão. 2,10 de Efésios, como ele falou, João 19,30, ele falou, Pai, está consumado, e entregou o reino ao Pai. Cuidou de você, cuidou de mim, segundo a carne, foi na cruz, trouxe o Espírito e aqui você está. Livre para com Deus, para entender esse mistério que está dentro de você. Oh, meu Deus, obrigado por essa manhã. Espero que você entenda e receba no coração essa palavra. O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vive ele em mim, na grandeza desse amor. Quando eu ouço a palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade. Espírito e verdade, Espírito e verdade, mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vive ele em mim, na grandeza desse amor. Então, com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Igreja que são vidas, somos nós hoje aqui. Lá não, o templo feito com mãos humanas, ele não habita lá. Ele foi bem claro. Hebreus 9, 23 e 24. Eu não habito Santa Feita Humana, quando ele falou. 7,48 teatros. Eu não habito em santuário. Então ali está, feito de mãos humanas. 17, 24, ele também não habita, que ele falou lá, te explicou bem explicado. Eu não sou servido por mãos humanas. Quando você recebe a Santa Ceia na igreja, participa daquilo ali, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele foi formado em você, porque Paulo ensina a ser formado em você. Por isso ele tinha dores de parto. Gálatas 4,19. Paulo tinha dores de parto porque está sendo formado o Cristo no coração daqueles que lá estavam. Eles partiam para a lei de Moisés para fazer as campanhas, que é maldição, buscar outros deuses, o Deus de Ecrom, o Baal-zebu, porque Deus ensinou. Não me busque aqui, nem lá, nem acolá, eu vou até dentro de você para te ensinar. Nessa manhã, sentado na tua casa, no teu carro, onde você estiver, eu estou com você. Por isso eu vou guardar você até a consumação desse século. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém. E graças a Deus, obrigado, meu Deus.